Eu não vou cantar. Salve telanautas, tudo bem com vocês? Eu sou o Heitor Teixeira e estou aqui pra gente falar sobre esse novíssimo episódio de Star Trek Strange New Worlds, que é o episódio 9, Subspace Rhapsody, ou Rapsódia Subespacial. Mas o que significa esse raio de Rapsódia afinal? Esse é o nome dado a certas composições musicais de natureza poética, definidas por serem livres e muito emocionais. Eu achei que esse episódio foi mais uma vez por parte aí da galera que tá trazendo esta série pra gente, uma escolha bastante ousada, fora da casinha, e que faz com que muita gente fique coçando a cabeça de onde é que eles tiram essas ideias, e o pior, quem é que aprova esse tipo de coisa? Mas vamos lá, se eles resolveram fazer um passeio por diferentes gêneros, a gente já teve coisa brincando com comédia, terror, algum drama e tudo mais. Eles colocarem aqui alguma coisa com um gênero musical não chega a assustar tanto assim. O lance todo é, diferente de outros episódios na franquia que já tiveram música, esse, como um musical, segue todo um set de regras diferentes, já que musicais, de certa forma parecido com filmes de fantasia, tem regras próprias e um jeitão de acontecer que, se você começa a mexer muito na estrutura interna, não vai funcionar. A pergunta que fica é, será que foi compatível com a proposta de uma série, vamos chamar, séria? Não que um musical não possa ser sério, não é isso? O problema todo é que não parecem ser coisas que se conversavam ou que talvez não se conversem mesmo agora que o episódio está feito. Ao longo aqui do vídeo eu vou falar sobre a minha opinião, que também está fresca, mas eu acredito que já está formada o suficiente para eu poder dar o meu parecer. Vou começar aqui sem spoiler, quando chegar o momento eu aviso para vocês. Nesse sentido, então, eu vou falar que o episódio foi para a série algo bastante autoconsciente. Não é como se do nada eles tivessem vindo num estilo narrativo e aí nesse episódio aqui as coisas acontecessem com cantoria, mas que também fosse só uma escolha do como essa história ia ser trazida pra gente, onde se ela não fosse cantada, tava tudo bem. Não. Eles fizeram de um jeito que a música faz parte da trama, de um jeito em que ela é, de fato, o dilema do que está precisando ser resolvido ali. Ela é presente de uma forma substancial, que faz com que as pessoas falem sobre ela, através dela, e de um jeito que ela preocupa bastante muita gente ali por N motivos, que já que eles resolveram fazer a coisa seguir por esse caminho, eu achei que eles até amarraram de um jeito que foi, posso dizer, inteligente. Agora, para as coisas funcionarem dentro dessa proposta, elas precisam dar pra gente pelo menos algum tipo de explicação, ou seja, uma desculpa. E eu vou falar para vocês que, para você embarcar nessa aqui, não sei, você, na verdade, estou impondo nada para ninguém, mas a minha ótica foi de que eu tive a escolha de embarcar ou não. Eu não fui necessariamente convencido, porque, por mais que faça sim algum sentido, se você quiser deixar o lado lúdico valer a pena, por outro lado eu achei essa desculpa bastante esfarrapada, bem pouco científica, mas é só o suficiente para a gente se entregar para essa experiência. A forma como eles quiseram contar uma historinha de um jeito onde você passa uma hora de forma bastante divertida, quase como se você estivesse assistindo um show, que por acaso é de Star Trek. Assim sendo, então, eu pelo menos achei tudo o que eles me entregaram ali muito bem feito, muito bem executado. Já vi um bocado de musicais por aí que eu vou ser franco com vocês. Foi a coisa mais enfadonha, aonde é como se eles tivessem pego uma história às vezes até bastante triste, bastante cansativa e tivessem apenas feito com que os personagens, ao invés de conversarem uns com os outros, ou que a gente entendesse o pensamento deles através de ações, ou talvez até comentários, eles faziam a mesma coisa, só que cantando. Ou seja, é quase como se eles estivessem falando, só que de um jeito onde a gente diz que é cantado. Mas a música em si nem interessante era. 2 exemplos que eu vou citar nesse quesito
Não sei se vocês aí de casa gostam desses filmes em particular, me desculpem, não é o meu caso, mas seria o Sweeney Todd, aquele meio que o Barbeiro de Sevilha lá, onde o Johnny Depp em parceria com o Tim Burton acaba fazendo uma história que é bastante sanguinolenta, aquele negócio todo com os assassinatos. Tem até um pouco de humor negro ali no meio, mas eu acho a coisa mais chata do mundo. O outro é Os Miseráveis, onde a gente teve lá o Hugh Jackman até dando um show de talento num filme maravilhosamente, incrivelmente chato para mim. Aonde você vê todas aquelas coisas grandiosas de uma produção impecável que no fim das contas eu acho um saco. Aqui então eu pelo menos achei as músicas agradáveis. Elas funcionam dentro do que elas estão querendo contar a maior parte do tempo. Às vezes eu não necessariamente concordo com as escolhas do que eles resolveram focar. Mas como eu disse no começo quando eu falei sobre o significado da palavra rapsódia, eles resolveram seguir por um caminho aonde é aquelas vezes em que eu digo que isso aqui está virando Star Trek Malhação. Agora, eu preciso odiar a série que está sendo entregue para mim por causa disso? Não, porque ela não me entrega só isso. Se fosse, eu ia ficar bastante chateado, mas não é o caso aqui então. Então, no fim das contas, acabaram me entregando uma coisa que é um entretenimento ali, onde eu passo uma hora sendo divertido, com musiquinhas agradáveis de um jeito leve, que eu acho que não tem lá muito o que reclamar. Outra coisa, antes de eu embarcar na parte com spoilers propriamente dita, é que eu vou dizer para vocês. Vocês têm uma vaga noção do quanto trabalho dá fazer um musical desse tipo? A quantidade de músicas que tem que ser produzidas, se fosse só uma banda qualquer, não fosse uma produção audiovisual, fosse só a parte musical mesmo, às vezes é uma galera que passa meses e meses trabalhando só nas composições, quanto mais em todo o trabalho ali dos arranjos, das coreografias e tudo mais. Então o que acaba acontecendo? A gente vai ter aqui a culminação do trabalho de uma equipe que se dedicou bastante. De repente você acha que é um trabalho que foi desperdiçado, que foi jogado fora, não é a sua praia, você não está disposto ou disposta a dar o seu aval para esse tipo de incursão, para esse tipo de tentativa. Mas de qualquer forma, não é simplesmente um episódio onde tem todo um trabalho de coreografia para uma luta de arte marcial, por exemplo. Vai além. Todas as vozes daqueles atores que de repente não são pessoas que têm esse talento todo na parte da cantoria, quanto é a atriz que faz a Uhura, por exemplo, tiveram que de alguma forma render, ainda que tenha sido com uma mãozinha da tecnologia, com alguém treinando eles, ou talvez até sendo dublados, sei lá. Mas de qualquer forma, o que importa é o produto final, e eu posso dizer que ninguém ali passou vergonha na minha forma de ver a coisa. Então, nesse sentido, eu acho que eles estão de parabéns. Não sei se eu posso dizer que é o tipo do episódio que eu gostaria que eles continuassem fazendo de tonelada, mas já que fizeram esse, tenho certeza que ele vai ser lembrado por muito tempo, justamente por ser diferentão. Pessoal, então, vou pedir que vocês deixem aquele like maroto. Sempre peço isso. Por quê? Porque é muito importante. É isso que me ajuda a continuar produzindo conteúdo para vocês aqui no canal, já que isso faz, cada vez que vocês interagem com as coisas aqui, seja através de comentários, seja através de like ou compartilhando, me ajuda a chegar em outros possíveis interessados, o que motiva o canal a crescer, que é justamente o porquê eu estou aqui, para poder fazer com que todas essas coisas que a gente gosta tanto acabem tendo a oportunidade de ter mais gente comentando, para a gente conseguir ter esta família do canal na tela sempre crescendo. Vou também fazer um convite para vocês, já que sábado agora às 11h59, ou seja, um minutinho para a virada da meia-noite, vai ter um Papo Nerd sem censura especial, indicado para maiores de 18 anos. Não é tão pesado assim, mas é o tipo da coisa que é interessante que a pessoa tenha uma certa maturidade para querer participar. Porque talvez não seja a coisa mais família para você ver com todo mundo junto, com a vovó, com o vovô na sala. Se vocês quiserem,
Vai ser muito bacana conversar com vocês ali na sala de chat enquanto o vídeo estiver rolando. Quero saber a opinião de vocês a respeito de assuntos como esses. Quero ver, inclusive, se a galera compra esse tipo de ideia para eu continuar trazendo outras coisas com teores mais ou menos similares. Então, galera, é isso. Convite feito, espero ver vocês lá. Deixando também a noção para todo mundo de que no final desse vídeo aqui a gente vai ter o momento dos telanautas com a galera de casa comentando o que aconteceu no episódio da semana anterior. A partir daqui, aviso explícito na tela de vocês. Spoilers a partir desse ponto. Vou falar de tudo abertamente, sem segurar a língua e sem medo de ser feliz. Vamos embora então, galera? Vamos lá. Como eu falei então, para poder fazer o episódio ser tão autoconsciente e não simplesmente um episódio que conta uma história qualquer, só que a galera canta, eles sabem que a música está envolvida na história e para isso eles acabaram usando a desculpa, trouxeram o elemento de uma fenda, de uma dobra no subespaço que ocorre de forma natural apesar de ser extremamente rara. Tão rara que a gente não tinha ouvido falar disso desse jeito na franquia até então. Para quem não tem noção do que é o subespaço, é uma outra das desculpas mais antigas de Star Trek, já que a gente sabe que existem algumas limitações nas leis da física, mas eles, para conseguir contarem histórias que fossem mais assemelhadas com algo calcado na ciência real ou pseudo-real, eles foram beber em certas fontes, onde eles foram dar desculpas de como é que a nave consegue percorrer distâncias tão longas e ainda assim ser dentro do tempo de vida dos personagens que estão ali para conseguir ir do planeta A ao planeta B durante o tempo do comercial. Para isso, então, eles desenvolveram o conceito de dobra espacial, que é uma coisa que a ciência diz que daria para acontecer sim, mas que para nós ainda está distante por vários motivos tecnológicos, inclusive de como é que a gente faz para abastecer algo que precisa de tanta energia. Lá eles têm a desculpa da matéria e antimatéria que resolveria o caso. Mas como eles também precisam de explicações para outras coisas, como a própria comunicação, quando eles vão ligar para casa e falar com o almirantado a respeito de certos problemas, a própria transmissão de rádio não conseguiria vencer a velocidade da luz e ela por si só não viaja por aí com motores de dobra. Para isso, então, a gente tem o conceito do subespaço, que é como se fosse uma parte do espaço que funciona um pouco diferente, onde ela não tem as limitações da matéria necessariamente, mas ela aceita uma alta velocidade em termos energéticos, o que justificaria que a parte da comunicação jogada ali conseguisse se propagar por distâncias muito maiores em velocidades muito mais altas. O lance todo eles citam aí nesse episódio que mesmo eles tendo acesso ao subespaço, eles querem arranjar formas novas e melhores de fazer proveito do mesmo, conseguindo se comunicar com regiões ainda mais distantes em tempos ainda menores. É mais ou menos quando a gente troca de plano com a nossa operadora de internet e eles estão tentando pegar a versão fibra do subespaço. Aí então todas as tentativas de mandar mensagens que a Uhura está fazendo ali, meio que supervisionada, ou com a ajuda do Spock e até a engenheira Pélia, não estão demonstrando frutificar nada de oh meu Deus, já que eles não estão percebendo um ganho de fato ao tentar fazer novas transmissões e ver a velocidade com que ela chega em quem deveria estar recebendo. De qualquer forma, é a própria Pélia quem dá a ideia de, já que lá as leis da física funcionam de forma ligeiramente diferente, por que você não tenta enviar música? Já que a parte harmônica é uma parte fundamental de algo muito parecido com matemática que talvez se comporte de um jeito que pode dar pelo menos uma pista pra gente de como melhor usar aquilo. A ideia é muito boa. Porém, mal sabem os nossos heróis que ao fazer isso eles estão acordando uma fera, já que a partir do momento em que essa transmissão musical adentra a tal fissura, ela acaba atiçando uma das coisas que acontecem lá dentro, que é o tal do campo de improbabilidade. Que lembra muito o que acontece no Guia do Mochileiro das Galáxias, que, ao contrário de Star Trek, não tem nenhum compromisso com a ciência do mundo real, só com a comédia escracho mesmo.
Então aqui eles fazem meio que uma referência a isso, o que acaba dizendo pra gente que é como jogar uma moeda pra cima. Você pode receber cara, você pode receber coroa. No caso, o que eles acabam recebendo é um retorno, como se fosse uma câmara de eco, que faz com que também as leis da física do nosso mundo sólido, físico real, sejam alteradas por algo que vem de lá de dentro, quase como uma intenção. E é aí que mora a tal da desculpa pseudocientífica, porém, como eu disse, bastante esfarrapada. Então, é claro, eles não passam 100% do tempo cantando. Tem vários momentos do episódio onde os diálogos são feitos de forma bastante normais e naturais, com eles descobrindo que, na verdade, a cantoria acaba acontecendo quando o nível emocional de alguém sobe o suficiente para que apenas palavras não sejam o suficiente, fazendo então com que a cantoria comece. Enquanto assistia, eu cheguei a pensar em algo que a gente já viu outros musicais tratando, que é o tal papo de certas regras que acontecem em mundos assim, quando se diz a respeito de quando palavras não são o bastante, a emoção transborda através da música, e eles trouxeram isso falado. Eles citam isso de forma completa. Não fica subentendido. Eles literalmente trazem a noção de que o mundo do musical toma conta e assume o que justificaria o outro lado, porque eles não apenas cantam, mas eles também se comportam como estando em um musical. Então é como se aquilo afetasse o cérebro das pessoas envolvidas, justificando o porquê da coisa acontecer daquele jeito. Como eu disse, justifica, mas não convence. Então, já que o gatilho, já que o que faz a coisa acontecer são as tais fortes emoções, é aí que eles elevam o melodrama à enésima potência. A gente acaba vendo lá um pouco de interação entre a Laan e o Kirk, a Chapel e o Spock, a Uhura e a solidão dela, ou como ela se sente em relação a tudo o que está acontecendo e o quanto ela está se sentindo overwhelmed. Ela está se sentindo sobrecarregada por tudo o que está recaindo sobre ela, por ela ser a profissional de comunicações, que às vezes, inclusive, parece que é a única. E é claro, a gente também vê um pouco de uma relação entre o próprio Capitão Pike e a Capitã Batel. No meio disso tudo, a gente tem outras preocupações, outras dinâmicas, até a própria Una, a Number One, interagindo com algumas pessoas e dando seu parecer a respeito das coisas, o que também vira um pouquinho de cantoria em algum momento. Mas, no grosso mesmo, esses aqui são os núcleos que a gente segue, que tem historinhas para contar. Aí o problema todo é que cada vez que rola um rompante desses em que a tal da emoção transborda, fica aquele papo do super sincero onde a galera não consegue segurar para si o que pensa, correndo o risco inclusive de acabar citando certas coisas que deveriam ser segredos, o que é sim um grande problema para a segurança, como é visto pela Laan. Além do fato de que, às vezes, a gente tem que segurar a língua para não ofender o amiguinho ou a amiguinha do lado com o que a gente pensa sobre certas coisas, porque sem filtro o que sai nem sempre é delicado. Então é óbvio, tá todo mundo olhando com aquela cara de será que eu vou cometer alguma gafe? Se por um lado a galera está num momento, vivendo uma situação meio felizona ali, ainda que um pouco artificial, por outro lado está todo mundo apreensivo. Não é nem só por vergonha, é por talvez se arrepender do que vai cantar. Então, como já era comum em tantos episódios da época da série clássica, eles acabam analisando a situação e veem que parte das coisas que estão envolvidas com a tal fissura provavelmente funcionam como algo como um zíper. Esse, da calça, da sua braguilha, que daria para abrir e fechar e tal. Então a ideia seria conseguir fazer a Tecnobabble comer solta, misturar umas coisas das nacelles com outras que tem a ver com teletransporte e poder conseguir jogar um raio do defletor lá naquela fissura para tentar fazer ela colapsar de um jeito que ela se fechasse. Mas isso é interessante para dar uma quebra na parte cantada e mostrar que ainda tem uma atividade acontecendo ali com intenções científicas, ainda que seja meio para inglês ver. De qualquer forma, como era de se esperar, a coisa não funciona e ainda piora, fazendo com que a cantoria se intensifique. Óbvio. Aí, molecadinha de casa,
É claro que vai rolar um espalhamento do problema pelo subespaço da comunicação que conecta as naves e vai fazer com que gente esteja cantando, inclusive lá em casa, digo, na Terra, com, por exemplo, o Almirante April, no seu belo barítono. Chegando inclusive nos Klingons, que vão achar tudo muito esquisito e vão querer vir cobrar satisfação. O que, é claro, acaba transformando tudo numa corrida contra o tempo, já que os Klingons não querem gastar tanto tempo assim em laboratórios, filosofando sobre certas coisas e tal. Eles querem chegar lá e destruir a tal da fissura, seja com torpedos, seja com raios, seja com o que for. O que certamente vai fazer com que as coisas piorem, ao invés de serem resolvidas. Então é bom a galera da Enterprise arranjar um jeito de resolver isso tudo antes que a molecadinha do mal chegue para fazer porcaria. Aí, é claro, é o famoso, se não pode vencê-los, junte-se a eles, já que não dá para impedir a coisa de acontecer. A ideia é, já que está no inferno, abraça o capeta. E aí a Uhura me vem com o papinho mole lá de que, digo, super científico, de que se você canta certas coisas entrando numa ressonância com uma transmissão do que existe dentro de você, você acaba criando um pico energético que ressoa com a parte harmônica de dentro da fissura, o que a gente faz de conta que faz o maior sentido do mundo, que ela entende que se acontecer em níveis bastante altos, pode sobrecarregar o negócio ao ponto de implodir aquilo e libertar a galera dessa situação. De novo, faz sentido do ponto de vista lúdico, apenas e estritamente. Então, a respeito desse negócio do fenômeno fazer com que a galera se comporte como se estivesse dentro de um musical, vamos lá tentar entender o porquê que para mim não faz todo o sentido. Precisa mesmo explicar? Mas vamos lá. Primeiro, as pessoas que estão lá dentro daquele mundo não escutam a música do jeito que nós da audiência ouvimos, por mais que elas achem que estão ouvindo a música. Aquela determinada música não está vindo de lugar nenhum, nem da caixinha de som que fica ali naquele cantinho do corredor. Não tá. Você já tentou fazer duas pessoas dançarem a mesma música sem ter a música? Fica um desastre. Segundo ponto, ninguém fica afinado ou tem ritmo sem treinamento. Então é como se você pegasse um monte de gente lá que nunca se destacou cantando na vida e de repente, Montserrat Caballé, todo mundo ali vencendo o Enterprise Got Talent. Muito estranho. Outra coisa bastante óbvia, uma pessoa não tem como saber o que se passa na cabeça da outra para que elas fiquem completando as frases uma da outra. Então é como se fosse um repente ali que está acontecendo de um jeito que nem tem a música para fazer a marcação rítmica e a galera acaba fazendo com que frases lindas e maravilhosas que transmitem coisas super valiosas acabem sendo ditas, sendo que elas nunca pararam para ensaiar. E o quarto, para finalizar, é o lance de que para você conseguir transmitir emoções em palavras cantadas, não é uma coisa que se faz assim de uma hora para outra. Mesmo pessoas que têm muito talento, como eu falei, no repente, uma coisa de improviso, meio rap ali e tal, não necessariamente é simples, não é todo mundo que domina. Às vezes você precisa de muito mais vocabulário, tentativa e erro, você tem que ver se a coisa se afina com a música que está sendo proposta. Então, por aí só, eu acho que já fica uma coisa bastante difícil da gente levar em consideração, como se fosse uma explicação que fizesse a tradução do problema para a gente estar assistindo, mantendo o negócio, como eu falei, só no campo do lúdico mesmo. Então, como eu estava falando lá, em relação a La'an e o Kirk, ela passa um tempo tentando esconder os sentimentos, remoendo aquela coisa toda, até que ela se pergunta se vale a pena fazer isso, se não vale, se ela vai lá conversar com ele ou não, e acaba indo contar pro cara que ela passou por uma situação, não entra em detalhes, mas fala a respeito de que conheceu uma outra versão dele numa viagem no tempo que envolveu uma realidade alternativa, que lá ela acabou tendo motivos para poder gostar dele pela forma como ele a tratava, já que ele, de lá, não sabia o sobrenome dela e, portanto, não tinha esse negócio da expectativa de jogar aquele negócio de, meu Deus, uma descendente do cão, uma aumentada ou qualquer coisa do gênero. E aí ele acaba demonstrando interesse em você. Eu até teria, minha filha, mas ele acaba citando o lance de que ele
por mais que passe muito tempo viajando de um lado para o outro, aquele papo do marinheiro que talvez tenha uma namorada em cada porto, ele na verdade tem alguém sim que está lá na base Estelar 1, que é a Carol, que a gente sabe que é a Carol Marcos, que é a mãe do filho dele, que acaba aparecendo no segundo filme, A Ira de Khan. Khan, veja, tudo a ver. Por outro lado, a gente também tem o juvenil do Spock correndo atrás da Chapel, que é engraçado. Fizeram tantos episódios, a gente vê ela babando por ele, cada vez que ele passava, ela ficava com aquela cara de puxa vida, porque que ele não vem ficar comigo, tal. Quando ele resolve ficar com ela, ela começa com os esquemas de não, pera, não é bem por aí, meio bipolar essa mina, esquisita. Sei lá, Spock, se liga aí, rapaz. Evitar uma dorzinha de cabeça, às vezes, sabe aquele papo? Antes só do que mal acompanhado. Essas mina neura, cara, vou te falar. Já vi uma ou duas aí ao longo da vida, se afasta, meu irmão, zarpa. Porque por mais que ela seja legalzinha, aquele negócio todo, num relacionamento ela está demonstrando que você não é a prioridade, cara. Então assim, na série clássica a gente via que tinha sim um lance ali que lá era só platônico até então. Mas que ela também tinha tido um relacionamento com um cara chamado Corby. E aí, galera, eu faço esses vídeos aqui, normalmente eu sei que a audiência é uma galera versada em Star Trek, assistiram todas as séries, sabem do que eu estou falando, mas eu também tenho que levar em consideração que de vez em quando chega uma galera aí que não é tão versada assim, então é bacana, vez ou outra, dar uma explicaçãozinha para aclimatar quem não conhece. Lá nós tivemos um episódio que mostra esse tal de Roger Corby, que é um cara que é uma sumidade na sua área tal e acaba se enveredando por um caminho aonde ele vai fazer experimentos com vida sintética, que vai acabar gerando o que acontece naquele episódio, que é bastante interessante, inclusive, um dos melhores episódios que falam sobre vida artificial em toda a franquia, na minha humilde opinião. E aí a gente vê que lá ela reencontra o cara que tinha sido noivo dela. Como aquela ainda não tinha tido ele em sua vida, esse é o momento em que ela vai ter a oportunidade de conhecê-lo, já que, ainda que nós estejamos falando de uma linha possivelmente alternativa, a gente vê que eles têm todos os eventos da série clássica original, também conhecida como TOS, como pelo menos um norte, que as coisas vão apontando para lá, tentando se alinhar com o que vai acontecer. Então a gente sabe, a gente já sabia de antemão, que qualquer relacionamento dela com o Spock não seria algo que aconteceria a longo prazo de qualquer forma. Então assim, tá aí. Se ela já tinha sido negada pela Academia de Ciências de Vulcano, aparentemente alguém aí foi capaz de reconhecer a genialidade desta moça e vai reconhecer mais, porque vai virar noivo. A Uhura, como eu falei, estava sobrecarregada desde o começo do episódio e aí a gente vê em alguns momentos em que ela está gastando a mufa para tentar entender o que está acontecendo, tentar vir com uma solução. Ela chega a falar sobre a sensação de solidão, já que ela perdeu a família, de repente até o próprio Hammer, que foi a pessoa que viu nela o potencial para que ela se tornasse algo além de uma simples cadete e tal, acreditou nela, ela acaba fazendo a cantoria dela baseada nisso e acaba sim tendo lá a sua epifania para entender que existem padrões reconhecíveis e é daí que ela acaba tirando a ideia de que o melhor a ser feito é que todo mundo cante junto, cante muito, cante bonito. E ela vai falar com o Pike sobre isso. O Pike, por sua vez, tem lá os esquemas. Talvez seja um dos momentos mais metido a engraçadinhos dentro de um certo romance musical, quando ele começa a conversar através da tela na ponte com a Batel e aquele papo da sinceridade que você não pediu para acontecer te empurra a conversar sobre certas coisas que seriam um assunto de casal para ser conversado entre quatro paredes na privacidade. Foi legal. Mas se eu tivesse no lugar dele, eu também ia ficar meio constrangido. Então, só para citar, foi sim muito bacana ver a Uhura vindo mais para o holofote, conseguindo ser mais central, ainda que essa história tenha sido contada em múltiplas frentes, com várias pessoas recebendo um pouco da atenção. Ela faz parte da solução e isso é muito bacana, porque, galera, vamos combinar?
A Nichelle Nichols é muito importante. Na época da série clássica ela representou muito, inclusive para o reconhecimento do valor das pessoas negras, mas a personagem nunca recebeu assim tanto foco, não contou histórias em que ela de fato brilhasse como a personagem merecia. Então, se é aquele papo do antes tarde do que nunca, que ela continue recebendo mais momentos como esse, porque eu acho que todo mundo tem que conseguir contribuir para a narrativa geral. Já que o Pike, que em termos lógicos, por ser o capitão, talvez fosse quem recebesse mais atenção dos produtores dessa série, talvez seja o personagem mais apagado ali, meio junto com a Ortegas. Ou a Mitchell, a navegadora aqui. Pouca gente até sabe quem é. Então assim, com essa coisa do episódio ser leve, ele ainda pede bastante do envolvimento emocional de nós, da audiência. Já que em certos momentos, quando a coisa vai mais felizona ali, a ideia é movimentar a gente a sentir aquele interesse de coisas acontecendo de forma espetacular, mas também tem certos momentos onde o que está sendo contado para nós são sentimentos profundos e a música tem esse poder de mexer com as nossas emoções, então é sim muito fácil a gente se pegar, talvez, com ninjas cortadores de cebola perto da gente, fazendo com que uma lagriminha queira cair. De mim não caiu, porque eu sou espada. É claro então que a galera mais resistente a esse tipo de proposta não vai só não gostar, mas como vai achar todo mundo que fez o episódio acontecer um bando de herege. Tremendo exagero. Eu, se fosse showrunner, jamais teria ido por um caminho desses. Mas já que foi o que me entregaram, eu me diverti bastante. Então, galera, como eu falei, não costumo ser o maior dos fãs de musicais, principalmente quando a musicaiada, aquela coisa cantada, a sonoridade não me prende. Porque tem um monte de filme por aí que é cantado, dá um trabalho do cacete fazer, mas, como eu falei, é um pé no saco. Esse é que eu consegui curtir e me vejo ouvindo essas músicas de novo. Talvez até sem estar assistindo ao episódio, sendo que elas chegaram a ser lançadas em outros lugares, como por exemplo o Spotify. E aí, vamos lá. Como sempre o Iron Maiden termina os seus shows com a musiquinha do Always look to the bright side of life. Vamos ver o lado positivo desta vez aqui. Se você aí em casa não gostou, não achou bacana esse episódio, olha que bom. Essa é a magia de uma série episódica. Sempre tem a próxima vez, que vai ser diferente. E nós chegamos então no momento dos telanautas. Vamos ver o que o pessoal pensa e enviou sobre o episódio anterior. A Annie Wolflark mandou pra gente: aproveitando que você comentou sobre a postura do Pike nesse episódio, você pode me dizer o que acha da capitania dele nessa temporada? Conversei com uma amiga e ela tem a mesma opinião, que o Pike tá muito figura de pai, não capitão, porque agora ele só vive fazendo jantar e passando a mão na cabeça da galera. Abraços. N, isso é de fato uma coisa que tem muita gente comentando e não tem muito como defender. Eu acredito que esse negócio de você distinguir um capitão de outro de outras séries seja uma tarefa complicada para a galera da sala de roteiristas. O problema é que quando se faz um determinado tipo de escolha, às vezes você fica meio na mão ali do se o negócio vai casar bem com o que é visto pela audiência ou não. Tentaram fazer o Pike se destacar, se distinguir talvez até do próprio Kirk, que ainda é, com certeza, o capitão mais famoso de Star Trek, que tem aquele jeito de galã sedutor, que se enfia nas aventuras e não tem medo de dar pancada nos outros para resolver suas coisas com a sua diplomacia cowboy. Então aqui a gente tem um contraponto disso com um cara que é mais metrosexual, de repente muito mais compreensivo, metido a engraçadinho e tal, mas que tem sim esse lado aí, onde a gente vê ele sendo super compreensivo, tal, aquele negócio todo, o que eu não posso dizer que necessariamente faça com que ele não seja um capitão eficiente, mas faz com que a gente se pergunte se às vezes não falta um pouco mais de intenção do roteiro colocar responsabilidades que sejam mais militares,
que é a expectativa que a gente tem para alguém que está na situação dele. Na própria série clássica, a gente tem lá um episódio onde o Spock acaba falando para o Kirk a importância do Kirk não se deixar mostrar menos do que um pináculo para todos à sua volta, porque isso enfraqueceria a cadeia de comando. Ao fazer esta série aqui, esse é um dos motivos pelos quais eu vejo a coisa como sendo uma alternativa, porque, vamos e convenhamos, eles podem fazer coisas diferentes, parecerem muito interessantes para contar histórias diversas, mas que o negócio não tem aquela conexão com o que veio lá atrás, que fez a franquia chegar onde chegou, com a força que chegou. Na minha ótica, isso é meio evidente. Então, sim, concordo com você. Pai que está na hora de tomar um pescotapa, ver se acorda para a vida e vira homem. Vocês entenderam. Já o Mauro Duarte comentou: no geral, achei o episódio bem montado e atuações ótimas, inclusive do Klingon. E teve até ator que participou da série original, mas achei um pouco estranho o final sem um julgamento ou investigação formal sobre o ocorrido. Afinal, foi uma morte de um embaixador, não de um camisa vermelha qualquer, que também merece ser investigada. A pergunta seria: você não acha que deveríamos ter ao menos um episódio na próxima temporada sobre essa morte? Mauro, esse com certeza é o elemento do episódio que dá margem para tanta polêmica, já que eles fizeram a coisa de um jeito aonde de quem partiu a atitude faz toda a diferença do ponto de vista jurídico, legal, e eles tentam fazer a coisa de um jeito ali meio ambíguo, meio confuso, de propósito, para dar margem para o doutor não ser o culpado. O problema todo é que aquele episódio só faz sentido se o doutor for o culpado, já que os motivos que o tornam culpado são esses sim, bastante compreensíveis, apesar de não necessariamente perdoáveis. Você falar sobre pessoas que têm essa coisa do trauma de guerra é um assunto muito sério, que tem que ser trazido à tona para que seja visto com olhos muito sinceros, com vontade de ajudar e fazer com que isso chegue em algum lugar produtivo. De qualquer forma, tem essa margem para de repente eles colocarem como a investigação vai ser feita sim, entre episódios, lá no background da coisa, e a gente vai aceitar que ele foi absolvido. Eu acho que é o tipo da coisa que essa ambiguidade enfraquece muito do Starfleet Way of Life, ou seja, dos princípios básicos de se ser alguém da Federação, que não é simplesmente você colocar um uniforme, mas é você vestir um ideal. É como se as pessoas que estão ali comprassem um estilo de vida que vai talvez além do religioso. É algo que você mostra para os outros mesmo quando você não está sobre os olhos de ninguém, que você não vai se entregar àquilo que você não concorda. Então, nesse sentido, fez sentido eles contarem algo que é tão denso, tão problemático, tão sério, que é um reflexo da nossa vida real, sim, mas eu acho que foi uma escolha que, por mais que eu tenha gostado de que eles tenham feito um episódio sobre esse assunto, eu também não gosto em nada do como eles terminam e o como a gente passa a ver o doutor daqui pra frente, que é um personagem que eu tenho um carinho grande, ou pelo menos tinha, de forma praticamente imaculada até o que aconteceu. Daqui pra frente a gente vai ter que continuar gostando ou não de um personagem que vai estar ali, mas que tem uma mancha, que tem uma mácula, e esse é o ponto. Esse é todo o ponto. E o Carlos Toshi enviou: que ódio desse embaixador Klingon, meus irmãos. Pataque, sem honra e mentiroso. Eu passo pano pro bom doutor Mabenga, mas me pergunto a falta que faz um conselheiro nessa Enterprise. Mais um episódio que o Dr. Mabenga comeu o pão que o diabo amassou. Já podemos afirmar que o personagem é o chefe O'Brien da sua geração? Carlos, de fato. Esse embaixador, eu vou falar pra você, não lembra em nada os bons e velhos Klingons que a gente estava acostumado desde a época lá da nova geração, mas ele tá sim bastante compatível com os Klingons dessa época, porque se a gente for parar pra pensar, os Klingons que apareciam na série clássica não eram assim tão honrados. Tinha lá até o Koloth, que era mais metido a engraçadinho, sorridente e tal. Então pode-se dizer que dentro da diversidade, da forma como a gente tinha eles se apresentando ali,
não tá fora, apesar de ser bastante desagradável, sim. Em relação ao doutor, como eu falei, é esse negócio da coisa acabar gerando opiniões diversas e ser muito difícil a gente dizer que uma dessas opiniões é mais válida que a outra. Porque, como você falou, o cara passa por situações ali tão complicadas que se você não tiver o mínimo de empatia e entender o lado dele, ou você não tem cérebro, ou você não tem coração, ou você não tem boa vontade. Tô errado? O Debran Oliva mandou: a moral da história, a guerra é horrível em todos os aspectos e afeta profundamente todos os envolvidos. É a pior parte da história humana, corroborando o que o Dr. Mabenga disse, que a justiça maior que se espera é que os criminosos sejam punidos. Só isto aplaca um pouco a dor das vítimas. Não adianta vir com o papinho de me arrependo e quero ajudar a todos que feri. A melhor maneira de ajudar aos feridos é pagando na justiça pelo que fez. O resto é passar pano para as atrocidades cometidas. Excelente episódio, mostrando que ainda há vida na sala de roteiristas e que Star Trek continua discutindo os temas delicados que outras séries nem tomam conhecimento. As injustiças de hoje, com seus arrependidos livres, é um tapa na cara de muita gente. Debran, vai vendo, é impossível ver um episódio desses e não ter em si seus lados políticos, suas visões ideológicas atiçadas de alguma forma. O que eu acho é que a gente tem que entender que da mesma forma que é muito difícil colocar que a parte financeira de Star Trek, principalmente lá a partir do século 23, 24, não possa ser categorizada especificamente como comunismo ou como capitalismo, a parte como a galera vê todo esse esquema de manutenção da justiça, quesitos penais, reabilitação e tudo mais vai ser vista com os olhos da justiça que a gente tem hoje. Então é sim o tipo de episódio muito importante de ser tratado, porque é um assunto tão valioso assim, mas a gente tem que entender que tem certas coisas ali que com a nossa ótica dos nossos tempos atuais, nós não estaríamos sendo 100% justos se a gente fizesse alguma absolvição ou condenação assim do nada só pelo nosso achismo. E para finalizar, nós temos o Bruno Chassotlago que mandou: realmente não gostei do final do episódio. A ideia de ter um dos principais terminando como um assassino. Não acho que eu gostaria de ter cuidando da minha saúde um cara que faz justiça com as próprias mãos no melhor estilo Klingon bom é Klingon morto. E acho muito problemático que tenham escolhido dar esse arco de personagem justamente para um dos tripulantes negros. Não tenho como não me questionar se não acaba forçando aquele estereótipo racista do negro violento. Bruno, é bem isso mesmo. A gente tá tendo ali o tipo da coisa que incomoda pra caramba. E como eu tô repetindo pela milésima vez, essa é a ideia, que a gente se sinta sim incomodado. Porque se fosse só mais uma soluçãozinha pro episódio ali, que acabasse de uma forma que a gente conseguisse aceitar, ele não ia ficar nas nossas mentes por tanto tempo, fazendo com que as pessoas conversassem sobre esse assunto que precisa ser conversado. Quanto a essa parte de terem escolhido um personagem negro para poder contar essa história, eu não sei se eu vejo necessariamente um problema, porque é muito complicado a gente querer jogar toda a diversidade que existe de toda uma etnia em cima de um único personagem que de fato não é representativo de todo um grupo tão heterogêneo. Negros podem ser pessoas boas ou pessoas horríveis, do mesmo jeito que qualquer branco, qualquer amarelo, qualquer cor de rosa ou qualquer verde com bolinhas azuis. As pessoas têm jeitos de agir, de se comportar, de interagir com a sociedade como um todo, que devem ser julgados caso a caso, até porque ninguém é totalmente bom nem totalmente mal, e até um relógio quebrado está certo pelo menos 2 vezes por dia. Não é normalmente usado para isso esse exemplo, mas eu acho que cabe aqui para responder o que você falou. Então é isso. Temos lá um personagem agora que é muito menos bidimensional e cheio de camadas. Acho bom. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês, por terem assistido o vídeo até aqui com tanto interesse. Obrigado mesmo. Aguardo a participação e os comentários de vocês para o próximo vídeo. Não esqueçam, sábado agora a gente tem encontro marcado na sala de chat, que vai ser muito caliente.
Valeu, galera! Fiquem aí com 2 sugestões de conteúdo para seguirem assistindo aqui no canal. Um forte abraço, galera! E até mais!